Shalom Raham. Temos uma pergunta. Como a Torá vê o homossexualismo, já que hoje em dia os rabinos tratam um assunto como normal? Shalom. Eu não vi nenhum rabino tratar esse assunto como normal, a não ser que o próprio rabino seja homossexual. Mas é interessante notar que o homossexualismo, assim como outras tendências que o ser humano possa ter, quando nós abrimos o Mishneh Torah nas leis de Deot, Hilchot Deot, tem que lembrar que a palavra Deá, hoje em dia, é uma ideia pressuposta sobre algo. E Deá, no Mishneh Torah ou nos escritos de Rav Saadia Gaon, não é exatamente isso. Ele tem mais a ver com tendências psicológicas ou de personalidade, muitas vezes são desvios, e nesse caso aí, nós temos que entender uma coisa, que, primeiro, não é um padrão. O homossexualismo, ele não é uma coisa padronizada, que todos os homossexuais são iguais e têm o seu problema na mesma fonte. Eu chamo de problema em relação à natureza. Então entendamos, pela natureza, a existência é masculino e feminino, dois polos. E o que sai da natureza, na hora que você vê que um homem se sente atraído por outro homem, ou uma mulher se sente atraída por outra mulher, aqui há um desequilíbrio natural na natureza, na própria natureza da pessoa, assim como na natureza do universo todo. Ou seja, temos que ver as causas. Primeiro caso, uma pessoa, como eu falei no Hilchot Deot, de Rebbe Moshe Ben Maimon, bem entendido, Hilchot Deot, não Hilchot Deot, porque a letra He vem com Rik, então a próxima letra depois dela tem que ter um dagesh. Então isso é gramática. Hilchot Deot, nós encontramos ali que as pessoas são moldadas de acordo com o meio ambiente onde ela cresceu, a família, com a sociedade onde ela cresceu, tanto que uma pessoa que cresceu numa cultura como, por exemplo, do Afeganistão ou da África, nunca vai pensar igual uma pessoa que cresceu aqui nas praias do Rio de Janeiro. Ou na Índia, lá no meio das vacas que podem passear à vontade, como sendo uma coisa sagrada. Pessoas crescem em diferentes regiões e vão ter formas diferentes de agir de acordo com o modo de pensar da sociedade. Então, primeiramente, nós temos que entender que a forma de ver o homossexualismo como uma coisa totalmente normal é algo típico do Ocidente e típico do humanismo da nossa geração, do século XX para cá, do meado do século XX adiante. Se alguém aqui conhece um pouco de literatura brasileira, já leu Machado de Assis, você percebe ali claramente no livro dele sobre Dom Casmurro, que havia nele mesmo uma tendência homossexual. Ou seja, na época dele, era mais raro as pessoas falarem sobre isso. Se você for um bom observador literário, você consegue perceber que ali ele mesmo provavelmente tinha essa tendência. Agora, o que eu estou fazendo aqui? Estou julgando? Não estou julgando e não, quem sou eu para julgar? O que ocorre é que nós temos nos nossos livros, por exemplo, nós temos ali o Mesilat Yesharim, ótimo livro. Mesilat Yesharim tem traduzido aqui no Brasil, na Sefer, O Sendeiro dos Justos, ou O Caminho dos Justos, eu não lembro como traduziram o nome do livro, mas no primeiro capítulo você já percebe o seguinte: toda pessoa foi colocada aqui nesse mundo com sua luta pessoal. Ou seja, tem um problema sério de ser mulherengo. Ele precisa de mulheres e mulheres e mulheres e mulheres. Então, não deixa de ser um desvio. E tem outro que o problema dele vai ser exatamente isso de um homem querer outro homem ou uma mulher querer outra mulher. Agora, nesse caso aí, nós temos, primeiro caso, que é raro, o caso de disfunção hormonal. A pessoa nasceu com o corpo, com o membro viril masculino, mas toda a formação hormonal dele é feminina. Então, é difícil a pessoa conviver com uma coisa dessa, lógico. Nós temos casos assim, principalmente em alguns casos de transexuais nos nossos dias. Eu não estou defendendo que a pessoa vá fazer a operação para se transformar em mulher, não. Eu estou simplesmente lembrando que, assim como nós temos o caso do hermafrodita na Torá,
nós temos casos de hermafrodismo em vários níveis. Ou seja, um caso, a pessoa nasceu com membro masculino e membro feminino ao mesmo tempo, e esse aí é o caso clássico, né? Nós temos pessoas que nascem com pênis e com vagina ao mesmo tempo. E nós temos casos de pessoas que nasceram só com pênis, mas o corpo se desenvolveu totalmente como de uma mulher. Não estou defendendo nenhum ato, vamos entender primeiro. Essa pessoa nasceu com sua luta particular já desde o ventre materno. Temos outro caso, que é o caso da criança que sofreu abuso. Quando era criança sofreu um abuso e foi transformado por alguém adulto, ou por um colega, ou alguma pessoa próxima. É o caso mais difuso que existe. O que mais acontece é esse caso, e essa pessoa acabou se tornando, por causa de uma ocorrência dessa, um homossexual. Também não estou defendendo o ato. Eu estou lembrando que nós temos que ser compreensivos com as pessoas e saber entender o que originou tal situação para essa pessoa, tal luta, tal prélio interno que essa pessoa leva consigo. Nós temos outros casos, temos diversos, não fica só nisso. Nós temos casos de disfunções hormonais em diferentes graus. Nós temos casos de traumas. Nós temos casos de pessoas que cresceram sem o pai e por isso sentem a falta do afeto masculino, e com isso, quando os hormônios começaram a trabalhar a partir dos 12, 13 anos, começou a procurar se aproximar mais de rapazes do que de mocinhas, e assim por diante. Nós temos diversos casos. A questão feminina está na mesma. Tem meninas que nascem já desde criança, tanto que é chamado de Ayelonit no Talmud, a menina que nasce e que, a certa idade, a voz dela começa a ficar grossa, ela começa a ter pelos no lugar de o corpo se desenvolver como um corpo masculino, começa a desenvolver, no lugar de se desenvolver como um corpo feminino, que ela seria mulher, começa a desenvolver como masculino, e geralmente tem dificuldade para engravidar, ou até impossibilidade. Então, nesses casos todos, nós temos que saber entender que essa pessoa vai ter sua luta pessoal. E também tem os casos de traumas, ou foi abuso, ou foi simplesmente o caso afetivo com a mãe. Então ela procura preencher aquilo através de aproximação com outras mulheres, até que aquilo acaba se tornando algo que leva ao instinto do homossexualismo e começa a prática. De novo, não estou defendendo prática. A prática que é proibida. A pessoa, a ocorrência dela é simplesmente a luta que a pessoa tem que vencer. Cada pessoa tem sua luta. Porque é o que se diz aqui no interior do Brasil, é morrinha. Ele vive por dinheiro, respira dinheiro, não sabe viver sem dinheiro, ele prefere passar dias sem comer para não gastar um tostão. Então isso é um problema sério que essa pessoa tem que saber superar. O outro tem a natureza de simplesmente se entregar a algum vício qualquer, e assim por diante. Então cada pessoa tem a sua luta, e a sua luta pessoal é só entre ti e Deus. Agora, proibido é o ato. Fazer o ato, realizar o ato é proibido. Então se a pessoa tem dificuldades, consegue encontrar alguma coisa para substituir aquilo, pelo menos temporariamente, até conseguir vencer, ótimo, que faça isso então. Mas lembre, o fim da jornada é vencer a luta que cada um de nós temos aqui nesse mundo. Caso de proibição de homossexualismo feminino, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que não existe proibição expressa na Torá. Existe proibição expressa na Torá. A Torá diz: não andar no caminho dos egípcios e nem no caminho dos cananeus. Então, nessa obrigação aí, que é aquela que nós sabemos que as mulheres judias foram ordenadas a cobrir a cabeça, como eu já citei em outro vídeo, nesse mesmo mandamento aí, está incluído a prática homossexual, tanto masculina como feminina. A única diferença vai ser na penalidade. Essa proibição de homossexualismo feminino, ela está lembrada no Tratado de Shabbat, e ela é chamada lá de Nashim Hamesolelot, ou seja, elas ficam se enroscando uma com a outra, e isso aí é trazido mais extensamente, mais bonito, no Torá de Kohanim, que é um dos Midrashei Halachá, do qual foi trazido lá no Tratado de Shabbat até mesmo a história de um rabino, que ele tinha o cuidado de manter suas filhas bem separadas uma da outra, exatamente para evitar essa tendência, para que não chegassem a isso. Ou seja, a proibição há na Torá, a diferença única é a penalidade. O que seria para a mulher, talvez,
uma penalidade leve, uma penalidade de açoites. Para o homem pode ser inclusive pena capital. Depende, agora você vai ter testemunhas, né? Tem que ter 2 testemunhas, e essas 2 testemunhas têm que ter avisado o par que está fazendo o ato. A tendência da pessoa não é a proibição, isso é uma coisa que nós temos que entender, é um problema que a pessoa tem consigo. Agora, o ato em si, praticá-lo, isso é proibido, isso é grave. 2 testemunhas, as 2 testemunhas têm que avisar. Se você não parar com esse ato, você pode incorrer em penalidade. E se os 2 não pararam, então ainda tem que saber que essas 2 testemunhas vão ser verificadas, averiguadas pelo Bet Din, se uma viu a outra, se estava num ângulo que é possível levar a cabo toda a condenação. E se o par não parou o ato, então pode haver condenação. Ainda pode haver, não é certeza. De qualquer modo, a Torá é muito complacente, muito paciente com essas pessoas. Não é o que muita gente pensa por aí. Nós não somos Estado Islâmico de chegar e matar pessoas por causa de uma fofoca que alguém contou, que ouviu dizer que fulano e já vão lá e pegam o pobre sujeito e jogam lá do teto e esmagam e fazem coisas. A Torá é complacente, a Torá é muito, muito piedosa. Então, compreensão antes de tudo, e lembrar, você que é homossexual, você que é lésbica, entenda, isso foge às regras da natureza. A luta é sua e a proibição é unicamente o ato. Procurar modificar psicologicamente a sua vida, procurar, hoje em dia a medicina está bem evoluída, procurar um conserto hormonal, se for o caso. Isso é importante para chegar à meta final de servir a Deus com todo o seu organismo. Muito obrigado. Shalom Abraham.